Vivemos em um momento de muita dor e perdas. E eu tenho certeza de que você entende muito bem o que estou falando. São perdas de vidas, perda de emprego, perda de saúde, perda da família, da paz. Vivenciamos a perda da compaixão, humanidade e consideração pelo próximo. Nesse momento tão único e avassalador, eu creio que só podemos encontrar a esperança em Deus. Há uma carta na Bíblia que foi escrita para as pessoas que vivenciaram perdas. O apóstolo Pedro, o autor da carta, está tentando apresentar razões para aqueles que perderam tudo não desistirem. Ele está buscando prover esperança em meio à perda. E eu acredito que a mesma mensagem que confortou pessoas há quase 2000 anos pode ser um bálsamo para você e eu hoje. Antes de lermos os primeiros 5 versos da primeira carta do apóstolo Pedro, eu quero convidar você a orar comigo. Querido Pai, neste momento que iremos abrir a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Em 1 Pedro 1, verso 1, nós lemos o seguinte: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escreve a um grupo de pessoas que aparentemente ele não tem certeza do endereço deles. Diferente de outras cartas do Novo Testamento, onde ela é endereçada a uma pessoa, a uma comunidade específica ou cidade, Pedro escreve uma carta aberta para uma grande região geográfica. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram regiões, províncias do Império Romano. Hoje, essas regiões compõem em sua grande maioria o território da Turquia. Aparentemente, Pedro não sabia bem ao certo para onde endereçar a sua carta. Ou melhor, ele não está escrevendo para uma cidade específica, mas para um grupo específico que vive espalhado em uma grande região. Na versão que eu li, diz que ele escreveu a carta para aos escolhidos que vivem como estrangeiros. Outras versões apresentam esse grupo como forasteiros da dispersão, estrangeiros dispersos, povo de Deus que vive espalhado, que vivem fora da sua casa. E por que eles se encontram em tal situação, espalhados, dispersos, longe de sua terra natal? Perseguição. A perseguição aos primeiros cristãos começou pelos judeus. Após a morte de Estevão, uma ferrenha perseguição aos cristãos fez que eles deixassem tudo para trás em busca de um local seguro. Tal perseguição se intensificou com o imperador Cláudio, que, ao perseguir e expulsar judeus em Roma, ele de forma acidental, não intencional, meio que de tabela, perseguiu os cristãos. Lembre-se que no começo, os cristãos eram simplesmente considerados como uma facção dos judeus. Aí, das chamas da perseguição, aqueceram com um próximo imperador, o tirano Nero, que provavelmente martirizou Pedro e Paulo. Esses cristãos, fugindo da perseguição, chegam a Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Para você entender melhor o texto bíblico, deixe-me te levar a um desses locais que esses primeiros cristãos se refugiaram. Se pegássemos um voo direto do aeroporto de Guarulhos em direção à Turquia, depois de 14 horas chegaríamos a Capadócia. Nos dias de hoje, o nome Capadócia está intimamente ligado à indústria de turismo, referindo-se à área que se estende aproximadamente de Akçaray até Kayseri, cobrindo uma área de cerca de 5.000 km² no centro da atual Turquia. A paisagem única da Capadócia tornou-se uma das principais atrações desse país.
A Capadócia é de uma singularidade geológica de colinas cheias de favos de mel e imponentes rochas de incrível beleza. Os picos de 3 vulcões dominam a Capadócia. Foram suas erupções que cobriram o antigo planalto de Urgup de cinza e lama, que apresentou a matéria-prima da região, o tufo, que é formado por cinzas vulcânicas comprimidas. A erosão tem trabalhado nessa pedra macia desde então para tornar os vales e curiosas formações rochosas de chaminés de fadas pelas quais a região é tão famosa. A melhor maneira de ver tudo isso? De cima. A Capadócia é conhecida em todo o mundo como um dos melhores lugares para voar com balões de ar quente. As espetaculares paisagens surrealistas, combinadas com excelentes condições de voo, permitem que os balões flutuem suavemente sobre e entre as chaminés, as formações rochosas singulares, pomares e vinhedos, através de vales impressionantes, cada um com formações rochosas, cores e características distintas. Os primeiros habitantes da área da Capadócia abriram cavidades profundas nas rochas vulcânicas para escapar dos ataques dos animais selvagens e duras condições de inverno. Mais tarde, essas habitações subterrâneas se tornaram o esconderijo dos primeiros cristãos, que escapavam da perseguição. Ampliando essas cavidades de acordo com as suas necessidades diárias, os primeiros cristãos abriram novas cavernas e criaram as cidades subterrâneas, conectando essas cavidades com túneis e labirintos. Dentro dessas cidades que tinham suas temperaturas amenas no inverno e frescas no verão, há cozinhas, quartos, compartimentos para vinho, depósitos para cereais, salões de reunião, igrejas, estábulos, banheiros e todo tipo de espaço necessário para a vida. Dentro de todas as cidades existem pedras de bloqueio que só podiam ser abertas e fechadas por dentro, protegendo contra as ameaças que poderiam vir de fora. Sabe-se que há mais de 100 de assentamentos subterrâneos na região e muitos deles não estão abertos aos visitantes ainda. De acordo com o National Geographic, a cidade subterrânea de Deirukuyu possui 11 andares, descendo cerca de 85 metros, com uma área de pouco mais de 10,4 quilômetros quadrados. É grande o suficiente para ter abrigado cerca de 20 mil pessoas junto, com suas criações de gados e alimento. Se você quiser aprender mais ou ver imagens dessa caverna, você pode visitar o meu canal no YouTube, A Resposta. E lá eu deixei em destaque um vídeo de 30 minutos que produzi na Capadócia. Em janeiro de 2019, eu estava liderando um grupo na Turquia e eu me recordo que em um sábado pela manhã estávamos visitando uma dessas cidades subterrâneas. Estávamos no 3º andar, no grande salão que serviu de igreja para os primeiros cristãos. E ali nós tivemos o nosso culto, cantamos, oramos e lemos a Bíblia. Por alguns minutos, vivenciamos aquilo que foi a realidade dos primeiros cristãos. Me recordo que peguei a minha Bíblia e ali dentro daquela cidade subterrânea, li os primeiros versos da carta de Pedro. Pedi para eles imaginassem como foi para aquelas pessoas, vivendo em uma situação tão deplorável, lerem à luz de vela aquela mesma carta quase 2000 anos atrás. Quem sabe um pequeno garoto começou a gritar e percorrer aquele labirinto, chamando a todos para virem até o salão da igreja, pois eles haviam recebido uma carta de Pedro. Venham, venham todos, Pedro escreveu para nós. Agora centenas, quem sabe milhares de pessoas se aglomeraram para escutar a mensagem de Pedro. O que Pedro tinha a dizer para aqueles que haviam perdido tudo e se encontravam em uma caverna? Qual seria a mensagem que Pedro traria àqueles que haviam perdido familiares e bens por causa da perseguição? Como Pedro encorajaria aqueles que não tinham nada mais que a roupa do corpo? O que ele falaria àqueles que dormiam em um chão frio, sem ter muito o que comer? Como Pedro traria esperança a eles?
Bem, a mensagem de esperança que acalentou o coração daqueles primeiros cristãos pode ser a mensagem de Deus para acalentar o seu coração despedaçado hoje. Um coração quebrantado pela dor e perda. As perdas de vidas, a perda de emprego, a perda dos bens, a perda da saúde, a perda da família, da paz, a triste realidade de que vivenciamos da perda de compaixão, humanidade e consideração pelo próximo. A mensagem de esperança que aquietou corações perturbados dos primeiros cristãos pode ser a mensagem para os filhos de Deus que vivem nos últimos momentos do planeta Terra. Que mensagem foi essa? Eu creio que nos primeiros versos da carta de Pedro encontramos pelo menos 4 razões de termos esperança em meio à perda. Primeira, não importa a situação que você se encontre, você pertence a Deus. Ele te escolheu. O verso 2 diz o seguinte: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Pedro confortou aqueles primeiros cristãos, dizendo que Deus os havia escolhido. Eles pertenciam a Deus. Deus não havia se esquecido deles. A situação adversa que eles se encontravam não definiam quem eles eram. Querido, querida, a situação que você se encontra não define quem você é ou o seu valor. Você pertence a Deus e não à situação indesejada. Ele te escolheu, Ele te ama e nada vai mudar isso. Toda circunstância adversa tem o seu fim, mas o amor de Deus por você não tem fim. Ele te escolheu, Ele te ama. Paulo escreveu: e eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda maneira que Pedro confortou aqueles que haviam perdido tudo foi lembrando-os da viva esperança que eles tinham através da ressurreição de Cristo. O verso 3 diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Através da ressurreição de Cristo, cada cristão tem uma esperança viva, uma esperança que não pode morrer. Sei que muitas vezes damos ênfase na morte de Jesus, sua cruz, mas a ênfase para Pedro e também para Paulo é a ressurreição. Paulo, ele escreveu: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Porém, a nossa fé não é em vão, porque Ele está vivo, e se Ele está vivo, todas as suas promessas estão vivas. E se estas promessas estão vivas, a nossa esperança em Cristo vai além das circunstâncias momentâneas e passageiras. Paulo continua: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. A nossa esperança em Cristo rompe com as cadeias do agora, das circunstâncias adversas, e nos remete para uma outra realidade que só a fé em Cristo, em um Cristo ressurreto, pode experimentar. Temos uma esperança viva, uma fé viva. E porque Cristo vive, as suas promessas estão vivas. E porque Cristo não pode morrer, as suas promessas nunca morrerão. Qual a sua promessa bíblica preferida? Eu amaria escutar você.
Quem sabe é João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você pode crer nessa promessa porque Cristo está vivo. Quem sabe a sua promessa predileta é de Isaías 41:10, a promessa predileta do meu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque Cristo está vivo, esta promessa está mais que viva. Quem sabe a sua promessa predileta seja Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, nós sabemos que essa é uma promessa viva, uma esperança viva, porque Cristo está vivo. Pedro acalentou os corações dilacerados com a certeza de que eles eram escolhidos por Deus, que as situações adversas não definiam quem eles eram. Ele os consolou com a certeza da viva esperança que temos através da ressurreição de Cristo Jesus. E agora ele apresenta uma terceira razão no verso 4. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Temos uma herança imperecível, que não pode ser roubada ou destruída. Para aqueles que haviam perdido tudo, que dormiam dentro de uma caverna em um chão frio e duro, a certeza de haver algo além e muito melhor do que o que haviam deixado para trás, um novo céu e uma nova terra, era uma promessa como um bálsamo. Quando estamos tão consumidos e envolvidos com os problemas presentes, podemos nos esquecer do que está diante de nós. O justo viverá pela fé daquilo que está reservado para nós. Esse foi o segredo da galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Abraão, pela fé, viu a cidade que Deus, o próprio arquiteto e construtor, por isso ele avançou. Moisés abandonou todo o poder, glória e honra de ser o filho da filha de Faraó, pois ele conseguiu vislumbrar com os olhos da fé algo mais belo e superior. Em Hebreus 11, os heróis da fé são apresentados da seguinte maneira: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscaram uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Se nós focássemos mais na herança que Deus tem reservado para cada um de nós, nós lamentaríamos menos. Tomaríamos melhores decisões? Deixaríamos aquele pecado acariciado de lado? Se nós tivéssemos os olhos focados mais na vida eterna, a vida seria mais fácil. Pedro trouxe a esperança aos cristãos ao lembrá-los da herança reservada para cada um deles. Então, ele apresenta um quarto motivo para a esperança em meio às perdas. Verso 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam esta salvação, pronto para ser revelada nos últimos tempos. Enquanto não recebemos a herança prometida,
temos a certeza da proteção e companhia divina. Sabe, se as coisas estão difíceis agora, imagina se Deus não estivesse presente. Mesmo em meio a perdas, eles podiam vivenciar e testificar da proteção e cuidado de Deus. Em sua onisciência e poder, Deus já havia preparado uma formação rochosa que pudesse se tornar um abrigo durante a perseguição. Deus estava cuidando deles a todos os instantes, assim como Ele está cuidando de você. Ele vai cuidar de você até Ele voltar. Por causa do constante cuidado de Deus, você pode ter esperança em meio às perdas. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. E nunca ficará sozinho, porque Deus está com você. Não importa o que você esteja passando, lembre-se que Deus te escolheu. Não se esqueça que as promessas divinas estão mais do que vivas, porque Cristo vive e vive eternamente. Guarde no seu coração que existe uma herança imperecível, pura e imaculada, que não pode ser deteriorada, guardada para você no céu. Até esse dia chegar, você tem a constante proteção de Deus. Lá na Capadócia, a minha esposa gravou a música A Única Esperança. Eu oro que você, ao escutar esta música, encontre a esperança em Cristo Jesus para esse momento que você está vivendo agora. Pense no mundo sem o mal, onde crianças não morrerão, mentes perversas terão um fim e o fruto do pecado secará. Logo estaremos em casa, Deus vai nos unir outra vez, virá honrar aqueles que o amaram. Esta é a única esperança. Pense num mundo onde só há paz, um mundo sem desastres naturais, onde a morte banida será, lugar onde a morte findará. Logo estaremos em casa, Deus vai nos
querido, minha querida, eu quero orar por você agora, para que você possa encontrar essa esperança viva em meio às suas perdas. Oremos. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado por tua palavra. Pedro escreveu a uma comunidade que não tinha esperança. Estavam foragidos, fugidos, se escondendo, alguns dentro de uma caverna. Mas em meio àquela situação, eles foram relembrados de que eles eram escolhidos por Deus, que as circunstâncias que os rodeavam naquele momento não definiam quem eles eram, que eles eram amados por Deus. Eles foram lembrados por Pedro que eles têm uma esperança viva que não pode morrer. E porque Cristo está vivo, estas promessas que Ele nos fez, nos deixou através das Escrituras, também estão vivas. Ele lembrou aquelas pessoas que nós temos uma herança reservada para nós, que ninguém pode roubar, destruir. E Ele nos lembrou também que até aquele dia que iremos receber esta herança, nós vamos ter a proteção de Deus. Por isso, Pai, neste momento eu oro por aqueles que estão ouvindo a minha voz, por aqueles que estão enfrentando a perda, que eles possam lembrar que eles são e foram escolhidos por Ti, de que Cristo está vivo e vivo está todas as promessas de Cristo, de que existe algo melhor nos aguardando. E até aquele dia que iremos receber esta herança, o Senhor está nos protegendo. Volte logo, Pai. Volte logo para irmos para casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.